Só há crescimento se houver perda. Essa é uma afirmação que está em Henri Vallon, nessa teoria sobre a afetividade que ele tão bem escreveu e que encontra dois tipos de pensamento ou de consideração ou de entendimento que são perigosos, né? Do tipo, só há crescimento se houver perda, uma criança tem que perder para poder crescer. Isso é um extremo. E o outro extremo é, ninguém precisa de sofrimento para se tornar melhor. Nós já sabemos, pela psicanálise, que os extremos são lugares das doenças, do patológico, né, das dificuldades. Então, nos extremos é mais difícil. O interessante é estar sempre nos caminhos do meio, misturar as coisas. E aí é que nós podemos entender o que Vallon vai nos falar sobre a infância, nesse sentido de só há crescimento se houver perda. Hoje nós observamos uma dificuldade, vamos dizer assim, acentuada, para não usar o acentuadíssimo, de pais entenderem as frustrações dos seus filhos e de educadores também. Muitas vezes, inclusive, os educadores são cobrados para que as crianças nunca sofram essas frustrações. Na prática, muitos pais vão nas escolas querendo saber por que é que o filho foi contrariado dentro de casa, dentro da escola, por que é que o filho chegou em casa reclamando da professora, reclamando da escola, reclamando de coisas que o pai e a mãe acham que ele não devia reclamar. Quantos relatos, quantos depoimentos nós temos nesse sentido de pais que não aceitam que os seus filhos possam passar pelas frustrações da vida quando os seus filhos não são o senhor do castelo. Senhores dos castelos é o que muitos pais querem que os seus filhos sejam. Mas nós estamos falando de filhos reais e de pais reais, que podem compreender que há, sim, necessidade de, em alguns momentos, as crianças viverem essas desilusões, estas perdas, essas frustrações. É lógico que nós estamos falando de um processo saudável, espontâneo, que vai acontecendo gradativamente ao longo da infância. Por isso é que é importante lembrar que uma frustração, ela traz incômodo para a criança que não aceita, mas também para o adulto que cerca aquela criança, que olha para a criança e vê a criança como uma bolha de sabão, como um bolo de algodão doce, ou seja, sensível demais. Então, tanto adultos, tanto crianças quanto pais precisam quebrar esse movimento. Uma criança não é tão frágil assim como uma bolha de sabão. Uma criança pode sim sofrer uma frustração, não ter uma vontade estabelecida, um desejo, uma birra, uma imposição, e assim ir percebendo que a vida vai se caminhando cada vez mais para este lugar, onde eu preciso esperar na fila, onde as coisas não acontecem do meu modo, no meu tempo e do meu jeito. Mas além da criança poder viver isso e poder ir entendendo, não precisa entender rapidamente, porque nem nós adultos conseguimos lidar com as frustrações de imediato. Mas além da criança entender isso, é necessário que os pais dessa criança também entendam que a criança não vai morrer ou não vai ser sequelada ou maculada porque está passando por um processo de frustração ao longo da vida. Eu me lembro de uma situação absolutamente impactante de uma criança que não quis colocar o uniforme em casa, a mãe colocou o uniforme dentro da bolsa e quando chegou na porta da escola, a mãe abriu o carro e gritou assim para todos nós: "Ó, ela não quis colocar o uniforme hoje porque acha feio, eu mandei na bolsa, vocês se viram." E aí a mãe fechou a porta do carro e todos os funcionários, coordenadores, professores, estávamos diante daquela criança com uma mochila cujo uniforme estava dentro da mochila, e ela vestida como se fosse para ir a um passeio, e como se não bastasse, dentro desta mochila tinha um celular, o que era proibido na escola. E o que é que a escola vai fazer diante disso? A escola vai precisar retomar esse lugar dos valores, dos limites, da convivência social, da interação social e da equidade. Seus outros amigos estão sem uniforme, seus outros amigos todos trouxeram celular, já conversamos sobre o celular, sobre o uniforme em algum momento, essas conversas por aí. Mas estes pais vão precisar também de um diálogo da escola.
Por quê? Porque se o pai não tem essa autoridade, essa capacidade, esse discernimento para entender a importância do espaço coletivo, nós não podemos simplesmente condenar o pai, dizendo, mas tem pai que não está nem aí, não presta. Mas qual é a experiência de pai ou de mãe daquela pessoa? Nós também somos escola para pais e também somos escola para mães. A escola pode ensinar a todos e não há custo adicional nenhum poder transformar. O que nós não podemos é aceitar que o pai e a mãe não entendam, não queiram entender e quer que a escola entenda eles que não estão entendendo. Aí a situação fica grave. Portanto, nós precisamos entender que as perdas, elas trarão frustrações, mas as frustrações trarão empoderamento, trarão lucidez, compreensão. Veja, eu não posso comer só carne no lanche, não posso comer só fruta, não posso comer só o arroz, eu preciso me alimentar corretamente. Não posso todos os dias ser o primeiro da fila do lanche ou do banheiro, porque somos 30 nessa turma. E assim nós vamos entendendo que não podemos, que é possível, que dá para negociar, e as frustrações do passado que machucavam tanto vão se tornando compreensões, porque eu vou compreendendo a importância da tolerância, para rimar e para finalizar. Pensemos nisso.